Amados irmãos, amigos, estamos começando mais um programa Semente de Vida. E temos discorrido aqui inúmeros programas falando do amor, né? Essa força poderosa que é Deus. Deus é amor. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui, fechando esse assunto e já direcionando para um novo assunto que vamos estar tratando. E eu quero fazer a leitura dessa escritura, está lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2, vamos ler o versículo 2 e vamos daqui meditar um pouco acerca do nosso assunto, nosso tema aqui, que nós vamos trabalhar. A Bíblia nos diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 2, Paulo, advertindo a igreja de Corinto, acerca dos falsos apóstolos. Mas eu quero lembrar que se tem os falsos, primeiro tem que ter o verdadeiro. Você não pode ter um falso e depois ter um verdadeiro. Você tem um verdadeiro e depois você tem um falso. E diz assim: porque eu estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam, de alguma forma ou de alguma sorte, corrompido os vossos corações e os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, diz o profeta aqui que primeiro Satanás, com a sua sagacidade, vem corromper os nossos sentidos e, com isso, nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Que Deus nos guarde em qualquer tempo de nossas vidas, de sermos engodados pelo inimigo e termos os nossos sentidos corrompidos para nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. Eu estou aqui com alguns assuntos que eu quero me referir, inclusive da vida do nosso profeta, e em tudo ele foi um exemplo de tudo aquilo, né, que ele pregou. Ele não só pregou, como também viveu aquilo que ele pregou. Aliás, ele nos disse que é melhor viver um sermão do que pregar um. Então, eu penso que nós temos ouvido muito acerca da palavra, nós temos ouvido muito acerca do amor, mas eu penso que tem havido ainda muito pouca prática daquilo que temos ouvido. E o certo é que sem
a prática disso, nós vamos ficar vagando, como o povo de Israel esteve vagando ali durante 40 anos pelo deserto, dando voltas e mais voltas, e quando se viam, estavam no mesmo lugar. Então, que Deus nos ajude, que Ele nos conceda a sua graça para vivermos a sua palavra, pois este é o verdadeiro propósito, o verdadeiro chamado do Senhor para as nossas vidas, para darmos continuidade ao seu ministério, darmos continuidade ao que foi a sua vida. O profeta nos diz aqui na mensagem, humilha-te. Ele nos diz aqui algo muito assim tremendo, né? Acerca de Jesus. Ele disse assim: olhe para Jesus, simplesmente cheio de amor. Ele era Deus manifestado em carne. Deus expressou-se através dele. E não é de se admirar de que milagres, prodígios e maravilhas se operaram através da sua vida, da singeleza com que ele se manifestou. E ele diz assim: a sua vida humilde, a sua vida consagrada, de vir de ser Deus para ser um ser humano aqui sobre a terra, para expressar Deus através de si mesmo. É isso que tornou o que ele era. Eu sempre tenho dito, diz o mensageiro, o que tornou Jesus Deus para mim foi a maneira tão singela, tão simples, tão humilde, como ele humilhou-se a si mesmo, sendo ele tão grande. Estava ali no céu, reverenciado pelos anjos, pelos serafins, querubins e toda a hoste celeste, louvando, glorificando, sendo ele tão grande, ainda pôde ser ou pôde se fazer tão pequeno. Então, eu penso que o profeta também nos disse que o caminho do alto, o caminho para nós subirmos, é descendo. A gente precisa ver o quanto que a gente é capaz de descer. E o Senhor veio e desceu, e desceu, e desceu, e desceu, que o menor homem que havia por sobre a terra em seus dias, que foi Zaqueu, teve que olhar para baixo para vê-lo, de tanto que ele desceu. Mas esse tanto que ele desceu, Deus o exaltou soberanamente. Ele subiu e subiu e subiu além de todo o espaço sideral, e ele foi além e subiu, e ninguém subiu tão alto quanto ele subiu. E hoje nós nos dobramos em reverência e honra e glória a esse nome tão maravilhoso que é o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então aqui nós encontramos Paulo, temeroso, estava aprontando o povo, cuidando desse povo como uma noiva e ataviando-a para aquele glorioso dia
das bodas, do cordeiro. Mas ele estava temendo que esta serpente que havia enganado Eva, com toda a sua astúcia, de alguma forma também, sutilmente, se intrometeria e corromperia os nossos sentidos, e com esta corrupção dos nossos sentidos, nos apartaria da simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, eu tenho aqui uma história que eu gostaria de ler para vocês, de algo que tomou lugar na vida do mensageiro que o Senhor nos enviou nesta última hora em que nós estamos vivendo. A Bíblia nos diz que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. E Elias tem vindo, tem restaurado todas as coisas, e nós já estamos dando adeus a este mundo para irmos encontrarmos com o nosso Deus nos ares, qualquer hora dessa, qualquer dia desses. Eu vou contar para vocês acerca de uma caçada que acontecia ali em Tucson, no Arizona, e todos os anos acontecia esta caçada ao javali. E ela era uma coisa assim promovida, né, pelo próprio Estado, mas havia uma loja ali de materiais de caça que aproveitava a ocasião para dar uma recompensa para o caçador que trouxesse o maior porco durante aquela temporada. O caçador teria que fazer somente uma única coisa: matar e depois trazer esta caça até essa dita loja para ser pesado e registrado. A recompensa era uma espingarda Winchester, e esta pessoa que ganhasse receberia a sua premiação na última hora desta temporada de caça. Num determinado ano, o nosso profeta, que gostava de ser chamado docilmente Irmão Brana, juntamente com dois amigos próximos que estavam caçando com ele ali perto da fronteira do México. E era o último dia desta temporada. E eles até então não haviam obtido sucesso naquilo. E a noite estava se aproximando, quando de repente o nosso profeta, o irmão Brana, localizou um enorme javali, e dentro de segundos aquela presa foi morta, e aqueles 3 caçadores experimentados estavam espantados com o tamanho daquele animal, um dos maiores que eles já haviam visto. E eles rapidamente decidiram que eles tentariam levá-lo à cidade para registrá-lo, para que eles pudessem, então, receber a dita recompensa. O nosso precioso irmão Brana, quando chegou a este lugar,
e ele estava se aproximando, né, em direção a essa entrada, né? Então, ele pediu que os seus amigos o esperassem ali, naquela caminhoneta, né? E ele então caminhou ali, sentou nos degraus daquela escadaria e ali então começou a conversar com um homem, um senhor idoso que estava ali, e ele estava ali com a sua espingarda ao seu lado. E então ele perguntou a este senhor: o torneio acabou? A recompensa já foi conquistada? E aquele senhor disse para ele: ainda faltam alguns minutos para acabar. E quando o irmão Brana alcançou aquela porta, o homem acrescentou algo mais. Por enquanto, o meu é o maior. E instantaneamente, o quadro mudou. O sentido de urgência desapareceu. E o irmão Brana voltou e eventualmente se assentou ao lado desse caçador e começou a indagar dele: quão grande é o seu porco? Ele perguntou. E ao mesmo tempo, ele estava observando de leve aquela espingarda que ele possuía, estava toda mutilada, estava ali do seu lado. E ele disse: oh, é um bom porco. Ele pesou 22 quilos. E ele declarou isso orgulhosamente. Vendo, mas não entendendo a razão, por que o irmão Brana havia se assentado ali, ao lado daquele homem, daqueles degraus. Todavia, eles estavam ali com aquela caça que eles haviam caçado na caminhonete. Porém, eles disseram: vamos descarregar. E nisso que eles disseram: vamos descarregar o nosso porco para registrá-lo, o irmão Brana fez um aceno com a cabeça para eles, balançou e os interrompeu. E eles ficaram um tanto confusos com aquilo. E eles simplesmente pararam próximo ao caminhão e aguardaram, sem saber o que fazer. Por algum tempo, aqueles dois homens que estavam ali conversando, irmão Brana, aquele velho que estava ali, né, conversando, e de repente o tempo para registrar o porco expirou. A competição havia finalmente encerrado. O tempo havia expirado. E então, aquele caçador mais velho conseguiu reclamar o seu prêmio, reclamar a sua espingarda nova, né? Mas, depois do passado, os companheiros de caça do nosso irmão Brana ficaram ali desconcertados e sem saber o que é que estava acontecendo. Eles não estavam assim muito felizes com aquilo, porque eles haviam perdido o prêmio, né? E eles sabiam que aquele javali que eles haviam apanhado era um baita de um javali,
E eles haviam pesado, e o peso desse javali ele estava em torno de 27 quilos e 500 gramas. Portanto, ele seria o maior javali. Porém, eles teriam facilmente conquistado o prêmio. Vocês já notaram isso, não é verdade? E aí eles disseram para o nosso profeta: você poderia ter registrado essa caça e nós teríamos ganho o prêmio. Você deveria ter reclamado esse prêmio. Eles insistiram. E depois você poderia ter dado essa arma para aquele senhor e o seu nome teria sido colocado no livro do Guinness de recordes. Você tinha o maior porco. Ele disse, eu poderia ter feito dessa maneira. O irmão Branham admitiu isso, mas o seu outro caçador, e se o outro caçador, ele disse, mas se um outro caçador viesse no último momento para poder dar entrada ali, pesar um animal que fosse maior do que aquele senhor, então eu teria feito e teria dado a arma para ele. Teria registrado o meu, depois teria dado o prêmio para ele. Mas isto significará muito mais para esse homem, ele ter conquistado por si mesmo, do que eu dar esse prêmio para ele. E aqui então eu quero encerrar essa história. Isso aqui foi relatado pelos amigos que estavam com o nosso profeta naqueles dias, e eles disseram: este foi exatamente o tipo de homem que o William Marion Branham foi. E eu tenho aqui também um livro aqui de muitas pessoas que se relacionaram com o nosso profeta, e eles relataram, né, o que realmente eles viram neste homem. Um pequeno homem tão simples e que Deus derramou tanto do seu maravilhoso Espírito Santo por sobre a vida dele e operou. Nós precisaríamos ter aí uma boa parte do mundo para comportar todos os feitos que Deus operou através da vida deste homem, que quanto mais Deus trabalhou em sua vida, mais simples ele se tornou a cada dia. E eu estou aqui, vou tomar aqui brevemente, né, não quero tomar muito tempo, um testemunho do irmão Douglas, que ele comumente chamava de Dog. E ele diz assim: o irmão Branham, ele foi uma pessoa especial e ele foi um homem de Deus. Isso daqui não é o William Branham falando, isso aqui foram as pessoas que conviveram com ele, que estão nos relatando isso, mostrando o que foi este homem que Deus nos deu, esse anjo que Deus nos enviou para trazer todas essas bênçãos que ele nos trouxe nesta hora. E ele diz assim: o irmão Branham era um tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Quando eu li isto, irmãos, isso moveu tão tremendamente no meu coração. Sabe, eu senti o Espírito movendo ali. O irmão Branham era o tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ele nunca foi competitivo de forma alguma. Ele nunca foi competitivo de forma
alguma. Ele sempre queria que os outros passassem pela porta primeiro ou que ganhassem o jogo. Não havia fingimento nele. Ele era genuíno. O irmão Brana sempre foi um cavalheiro e era notória a sua paciência, o seu amor, a sua humildade, ou seja, a humildade que ele tinha. Veja, meus preciosos irmãos, amigos, vocês que estarão ao alcance desta programação. Veja, isto aqui é verdadeiramente impactante. Porque quem não gosta de ganhar? Quem não gosta de ter a preferência? Quem que não gosta enfim, de desfrutar das coisas? E, no entanto, aqui está um testemunho de um irmão que conviveu com ele, teve o privilégio de conviver com ele, para nos relatar isto. E o interessante é que isto é em uma só voz, todos eles dizendo a mesma coisa. O irmão Brana era um tipo de homem que sempre colocava os outros primeiro. Quem que não quer ser o primeiro? Mas ele colocava os outros primeiro. Ele nunca foi competitivo de maneira alguma. Aliás, o que traz esse ódio, o que traz essa inveja, diz Salomão, é essa competição que há entre as pessoas. Mas ele nunca foi competitivo de forma alguma. Ele sempre queria que os outros passassem na frente, passassem primeiro, ou que ganhassem o jogo. E não havia fingimento nele. Ele era genuíno. O irmão Brana sempre foi um cavalheiro e era notória a sua paciência, o seu amor, a sua humildade que ele tinha. Claro que, como um homem de Deus, ele era a própria voz de Deus. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E eu digo a mesma coisa. Agora, veja o quanto Deus nos agraciou, irmãos, amigos, né, com a vida desse homem, desse mensageiro. Né? Vamos falar deste homem, que bênção que foi nós conhecermos, né, a vida deste homem. E ele encerra aqui o seu testemunho. Não vou relatar as inúmeras coisas que Deus fez, que Deus operou, que Deus trabalhou, tanto na sua vida, na vida da sua família, do seu povo. Coisas maravilhosas aconteceram. Estou apenas tomando algumas palavrinhas dele para dizer a vocês o que foi este homem. E aqui acabei de dizer para vocês o testemunho dessa caça. Ele poderia ter o seu livro no livro dos recordes. E, no entanto, quando viu aquele homem e viu que aquilo era tão importante para ele, ele achou que seria melhor ele deixar o seu guardadinho para que ele passasse na frente, ganhasse a competição, ganhasse o rifle. E aquilo indignou os seus amigos, que eles não estavam compreendendo o que se passava, mas isso estava no seu caráter, isso estava na sua natureza, isso estava no que ele era. E é como nós acabamos de ver aqui,
nessa mensagem aqui tão tremendo, o que fez de Jesus para mim, Deus, foi a humildade, foi a simplicidade, a maneira com que ele agiu, com que ele operou. E ele termina o seu testemunho dizendo assim: nunca houve uma vez em que eu estivesse perto do irmão Brana que eu não tenha visto Deus manifestado. Então eu penso que isto aqui é o que nós verdadeiramente precisamos. Nós precisamos viver esse precioso evangelho para que as pessoas que estejam à nossa volta sintam sede, desejem caminhar como Cristo caminhou, como seus filhos, como seus santos profetas, santos homens de Deus caminharam. A minha Bíblia me diz que Jesus ainda é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Que Deus abençoe o seu coração, que Ele promova dentro de você, de mim, de cada um de nós, esse desejo de vivermos como Cristo viveu. Deus nos quer para que sejamos instrumento em suas mãos, para que outros mais sejam abençoados, ajudados, encorajados, fortalecidos, e que tudo seja para o engrandecimento do seu reino e que tudo seja para a sua glória, para a sua glorificação. É isso que nós estamos desejando ver nesta hora. Cristo glorificado em nossas vidas, na simplicidade deste maravilhoso evangelho. Não permita, em tempo algum, que você se aparte, que nós nos apartemos da simplicidade que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, meus irmãos e amigos e todos que nos ouvem nesta hora. Deus abençoe os vossos corações.